Entramos agora na terceira parte já deste consultório de segunda-feira, início de semana de emissões regulares, naturalmente do consultório, entre as 14 e as 16. E temos o privilégio, nesta terceira parte, de receber a doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga clínica e da saúde. Bem-vinda, muitíssimo obrigado pela presença, para falarmos hoje sobre envelhecimento e solidão. E tendo por base o resultado de um estudo que se fixou nos números dos censos 2021 e que dá conta de que 4 em cada 10 idosos acima dos 80 anos vivem sozinhos, ou pelo menos em 2021, na altura dos censos, assim acontecia. Não sabemos se nesta altura o quadro piorou ou não, no que diz respeito a estes números, mas a verdade é que quase 40% dos idosos portugueses com mais de 80 anos vivem sozinhos ou viviam em 2021, segundo os dados do Instituto do INE, do Instituto Nacional de Estatísticas, demonstrando então este quadro e sobretudo nas freguesias do interior do país. Ora, com base nestes dados, nestes números, doutora, olhamos para esta questão, olhando para o envelhecimento e a solidão, que parecem quase que andarem de mãos dadas, sobretudo no interior do país, e olhando para tentar perceber se estamos perante um problema da sociedade atual no nosso país, ainda que dividindo sempre um bocadinho entre litoral e interior. Parece que rasgamos o país a meio em algumas circunstâncias. É verdade. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje estamos a falar sobre um tema muito interessante, isolamento, depressão nos idosos também, e esta solidão, que é tão importante falarmos sobre ela, e certamente teremos muitas pessoas com idade avançada a ver o programa e vão ter muito interesse, espero eu. Claro que sim. Sem dúvida que o envelhecimento e a solidão é um tema muito pertinente e que nós devemos dar realmente relevância. Infelizmente, em Portugal, muitas vezes acontece encararmos o envelhecimento não como uma conquista civilizacional e como um símbolo de respeito e sabedoria, que deveria ser, mas muitas vezes como um castigo e, sobretudo, um castigo económico. Por vezes, não sei se o Ricardo concorda, e as pessoas lá em casa, olhamos como um peso, não é? Como um peso, como um encargo para a saúde, para a família, para o Estado. Não podemos esquecer que todos lá chegaremos, se tivermos saúde e se formos vivos. E o objetivo é esse, é chegar. Portanto. Chegar e chegarmos novos a velhos e com saúde e qualidade de vida. Quando pensamos nesta problemática da solidão, a solidão, eu posso afirmar, e até temos os estudos a indicar isso, que é um dos graves problemas da população idosa. E esta realidade não pode de todo ser ignorada, e daí hoje estarmos a dar relevância a esta temática. Quando olhamos para isto, os dados indicam-nos, Ricardo, que Portugal e a Itália são os países da União Europeia com mais população envelhecida. Portugal é o 4º país do mundo com mais proporção de população idosa. Vivem em Portugal mais de 1 milhão de pessoas sozinhas e mais de metade é uma população idosa. Portanto, é uma realidade que nós devemos intervir precocemente, apostar na prevenção, e é um problema evidente. Portugal está a envelhecer, temos, devido à esperança média de vida que aumentou... Tem vindo a envelhecer, de resto. E tem vindo a envelhecer, temos de olhar para esta realidade e, de facto, dar soluções. Sendo que, eu há pouco dizia que muitas vezes... Enfim, o envelhecimento e a solidão andam de mãos dadas, muitas vezes acontece, mas o isolamento e a depressão nos idosos, eventualmente, também. E há fatores de risco que contribuem para que assim seja. Existem, sem dúvida, fatores de risco que contribuem para a solidão e até mesmo a depressão nos idosos. Vamos pensar assim, o que contribui para a solidão nos idosos? A solidão associada à reforma é um fator de risco. A solidão associada à viuvez ou a divórcios tardios são um fator de risco também. A solidão associada ao abandono pela família. A solidão associada à dependência económica e a reformas precárias. E também, por exemplo, a solidão e a depressão, que também está associada a fatores de saúde que são, sem dúvida, multimórbidos.
E quando eu referi agora, acabei de referir estes fatores de risco, pensem o seguinte: quantos de nós, quando estamos na vida ativa laboral, pensamos assim, quando chegar a reforma, vai chegar o meu momento em que vou ter tempo para mim, atividades de lazer, nunca mais chega à altura. E aquele momento e aquela fase que também pode ser de tranquilidade, também pode ser um grande desafio, e como psicóloga alerto, vamos apostar em prevenir e trabalhar, preparar a pós-reforma. Porque, sem dúvida, que é uma transição que pode ser abrupta, Ricardo, e temos depressões pós-reforma, em que as pessoas, após se sentirem úteis... É isso. Uma reforma ativa. Devemos apostar e pensar numa reforma ativa. Muitas vezes as pessoas Existem várias fórmulas para estar ativo em tempo de reforma. Mas devemos pensar nisso. Cada um pode escolher a sua e há várias atividades a realizar. Isso mesmo. Nós temos pessoas que entram em depressão e na solidão porque dizem, bem, agora cheguei a casa, deixei de trabalhar, queria este momento... situações de saúde multimórbidas. Não tenho saúde para usufruir da reforma como pensaria. Olha, fiquei viúva, sinto-me infeliz, sinto-me isolada, porque os viúvos tendem a isolar-se mais do que as pessoas que são casadas. Eventualmente já nem quero sair porque não tenho o meu companheiro ou a minha companheira que o companheiro da vida, claro, que às vezes ainda temos queriam esses casos acompanhar naquela fase, não é? É o acompanhar daquela fase, sentem-se mais sozinhos. E há as questões, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida e ocupar os meus tempos livres? E se não houver um suporte familiar, e há pouco falava do tal abandono na família, se não houver esse suporte familiar, maior é o isolamento e, portanto, maior o risco de desenvolver uma depressão. Sem dúvida. Aí a família representa uma grande responsabilidade, mas honestamente a responsabilidade é de todos nós. Nós não nos vamos esquecer do seguinte: se estamos cá, é devido aos mais velhos. Não nos podemos esquecer que eles representam um papel fundamental na nossa sociedade e mesmo na educação dos netos. Portanto, a família, não é fácil nas circunstâncias atuais que as famílias se encontram, representam uma grande fonte de apoio para os idosos, sem dúvida alguma. Mas como é que, e neste quadro que falava das famílias, como é que vê a integração desta população mais idosa, mais experiente? A integração da população mais idosa, mais sábia, mais experiente nas famílias atuais, posso confessar que não é fácil, e quem me está a ouvir, provavelmente existem pessoas que vão concordar. Existe uma estimativa do Ministério da Saúde que indica que existem por ano casos de mais ou menos 100 a 150 casos de abandono de idosos nos hospitais portugueses. Eu gostaria de referir isso, e são abandonados pela família. Claro. Existe um estudo da Organização Internacional do Trabalho que refere que Portugal é dos países da Europa onde os idosos são mais abandonados. E agora o Ricardo fez a pergunta e fez muito bem. Então, como é que nós vemos a integração dos idosos nas famílias com estes dados que eu acabei de referir? Certo. Então, os filhos dos portugueses não gostam, abandonam os pais? Como é que é isto? A verdade é que, a nível territorial, existe uma deslocalização. Muitos dos filhos os empregos encontram-se nos centros urbanos e muitos dos pais estão nos centros rurais. Portanto, esta deslocalização não ajuda. Muitos filhos imigram. Sabemos que, por vários motivos, há filhos que imigram e os pais encontram-se em Portugal. Muitas famílias encontram-se com cargas horárias brutais e os salários não são assim tão altos. O poder de compra é baixo, as casas não são assim tão grandes e, por vezes, temos idosos que uma filha, um filho que queira acolher o pai ou a mãe, que podem colocá-los numa sala, mas isso proporciona qualidade de vida e patrocina a relação de família, mesmo intergeracional. Não é fácil. Portanto, encontramos-nos aqui com um problema que devemos olhar para ele e devemos resolver. E hoje em dia a mulher trabalha. Antigamente as nossas avós estavam em casa a cuidar da família. A mulher trabalha, chega tarde a casa. Normalmente a mulher é mais a cuidadora do pai ou da mãe. Como é que é possível conciliar isto? Não é tarefa fácil, é algo que o Estado e que nós devemos olhar com muito carinho, muita
atenção porque precisamos de soluções. Aquilo que diz, doutora, vai dar evidência, se me permite, à questão do estudo que fala na relação da solidão com o interior do país. Porquê? Porque os filhos, os jovens, procuram melhor qualidade de vida e procuram-na normalmente no litoral, na chamada cidade grande, e portanto vêm para o litoral ou para o exterior, ou seja, para o estrangeiro. E os pais ficaram no interior, ficaram na sua casa de origem e, portanto, vão se isolando cada vez mais. E isso reflete estes números dos censos de 2021, dando conta de que, de facto, este isolamento de pessoas com mais de 80 anos se refletia ainda mais no interior. Existe no litoral do país, mas que se reflete ainda mais no interior. E provavelmente tem a ver com essas características que abordou agora da saída dos filhos, na procura de um futuro melhor, e é perfeitamente normal que isso aconteça. E assim sendo, perante este quadro, perante uma população que vai envelhecendo, perante este quadro do nosso país, como é que nós podemos combater esta solidão? E todos, e há pouco a doutora reforçava a questão que esta é é algo que nos diz respeito a todos e não só à família direta das pessoas idosas. E, portanto, que fatores de proteção existem e temos face à solidão nos idosos, doutora? Primeiro, eu gostaria de alertar para a mudança de mentalidades. Existe uma palavra que é usada para falar do preconceito relativamente à velhice, que é velhicismo. E nós, em Portugal, temos muito preconceito ligado aos idosos. E eu gostaria de dizer que parte de todos nós trabalhar neste sentido e mudar mentalidades, desde os mais jovens até os mais idosos. E também oferecer oportunidades de socialização e de interação com os idosos. Okay. Existe um estudo sobre felicidade humana, cujo protagonista é o grande psiquiatra e professor na Universidade de Harvard, o Robert Waldinger, em que ele nos diz que um dos segredos para a felicidade humana e para o combate à solidão, podemos também dizer assim, são os relacionamentos interpessoais. São os relacionamentos saudáveis. Por isso, eu digo aqui, vamos apostar em relacionamentos harmoniosos, equilibrados em família, porque isso ajuda a todos e os mais velhos. Vamos apostar na convivência social. Se porventura se sentir mais sozinho, existem cursos séniores, existem atividades de ginástica. Os idosos de antigamente não são os atuais. A velhice está a mudar. Agora já se fala de uma quarta idade, a partir dos 90. Portanto, existem oportunidades também de fazer voluntariado. Por que não? Isto também patrocina e ajuda na convivência social. E reforço o seguinte, os idosos têm um papel fundamental na educação dos netos. Então, vamos apostar também naqueles momentos que são únicos, em brincadeiras e uma boa conversa com os netos, que também faz maravilhas. Tem que ser nas relações intergeracionais, no fundo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Que impacto psicológico, e entrando na área da doutora Sofia Almeida Barbosa também, que impacto psicológico encontramos da solidão nos idosos? Ou seja, alguém que está de forma sistemática em isolamento, há de ter um impacto psicológico maior, grande, numa fase de idade avançada, provavelmente ainda com mais impacto. Sim, impacta e impacta muito, Ricardo. A solidão mata. A solidão é um vício que nos causa algo nefasto, como, por exemplo, os cigarros ou o álcool. E estas não são palavras minhas, são palavras reproduzidas pelo Robert Waldinger, em que ele diz que a solidão, de facto, não é nada benéfica e nós vivemos numa epidemia de solidão. Nunca estivemos tão conectados, mas nunca nos sentimos tão sozinhos. Claro. E a solidão é como o stress crónico e faz mal à saúde. A solidão não patrocina a qualidade de vida, a solidão retira-nos o prazer da vida
e também acelera doenças, por exemplo, degenerativas e aumenta o risco da mortalidade. Se eu me sinto sozinha, se isto provoca stress crónico, eu ativo o meu sistema de alerta, ativa o meu cortisol, que é a hormona do stress, e a minha imunidade baixa, e eu tenho consequências a nível de saúde, seja consequências de saúde física, de saúde psicológica, de saúde comportamental. Por isso, o impacto psicológico da solidão nos idosos é realmente muito forte e nós devemos evitar. E podemos trabalhá-lo na psicologia? Podemos trabalhá-lo de forma positiva, ou seja, trabalhar para, enfim, evitar esse stress do isolamento, ou seja, em consulta é possível trabalhar com o idoso e evitar que caiamos nesse perigo? Claro que sim, é sempre possível trabalhar. A psicologia é para todos, é para os mais novos, é para os mais velhos. Nós aprendemos muito com as pessoas que nos procuram ajuda e é possível ajudar. Se porventura se sentirem sozinhos, existe uma linha SOS também da solidão. Se sentirem sozinhos, nós podemos ajudar na parte da psicologia, com psicoterapia, dando ferramentas e estratégias para lidar com a solidão. Não é? Percebendo o que é que está a solidão a causar na pessoa e escolhendo um tratamento personalizado para cada um. Como o Ricardo disse há pouco, não serve para toda a gente as estratégias, não é? Um gostará mais de uma coisa, outra pessoa gostará mais de outra. Mas sem dúvida que é possível intervir e fazer o melhor. Porque muitas vezes me parece que existe também na pessoa idosa algum sentimento de culpa, de não querer, enfim, como eventualmente às vezes dizem, estar a abusar e a entrar na vida dos outros e, portanto, depois já cada vez maior o isolamento e depois temos os outros problemas associados ao isolamento e, portanto, isto parece uma bola de neve, é um ciclo que temos que cortar. No fundo, tem que haver aqui um corte nesse ciclo. Nós temos que cortar esta terceira parte do programa de hoje, mas muito rapidamente perceber como é que olha, Sra. Doutora, para o papel dos idosos nesta sociedade, neste modelo que encontramos hoje, que há pouco fazia referência, que é muitas vezes cada vez mais isolados, embora muito conectados, mas muitas vezes também muito isolados, não é? Sem dúvida. O papel dos idosos, reitero, é fundamental na sociedade, para a família e para todos nós. Mesmo para as empresas que podem aproveitar estas grandes mais-valias, para nós como sinal de sabedoria e a velhice está efetivamente a mudar. Portanto, temos agora os novos velhos, um conceito interessantíssimo e para o qual nós devemos estar alertas. Portanto, o importante é começar a perceber a qualidade humana que os idosos nos trazem, os grandes conselhos e como eles podem interagir na comunidade e ser uma grande valia para todos nós e para as nossas famílias. Fica o conselho e o alerta, doutora Sofia, muitíssimo obrigado uma vez mais. Obrigada também pela confiança e por estar aqui presente. Muito obrigada. Ora, acompanhou-nos nesta terceira parte a psicóloga clínica e da saúde, doutora Sofia Almeida Barbosa. Vamos fazer uma nova pausa no programa de hoje, nesta segunda-feira, e quando regressarmos já estaremos acompanhados pela professora doutora Joana Pimenta, é diretora do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, e vamos debruçar-nos sobre a insuficiência cardíaca através da perspectiva da medicina interna e vamos dar-lhe também a oportunidade de colocar questões no que a esta área da saúde diz respeito, porque o objetivo é, como sempre, tentar, pelo menos isso, tentar dar-lhe uma ajuda. Conto com a sua participação daqui a pouquinho, depois de um curto intervalo. Até já.